você pudesse, também com o intuito de aconselhar esse pessoal jovem, se você pudesse dissecar a sua trajetória até agora, a que você atribui o sucesso que você teve de liderar a Nortel, a Symantec, agora a Palo Alto Networks? Qual foi o joio que te fez chegar aí? Se você pudesse... Eu compartilho, já me fizeram essas perguntas e aí eu fico sempre questionando. Funcionou para mim, até que ponto a gente pode utilizar isso para um momento, mas eu considero que, e talvez seja igual para vocês, né, do ponto de vista de perseverança, persistência, dedicação, mas a minha trajetória sempre foi muito baseado em conhecimento e eu tive um desafio, a minha cor, dentro das empresas que eu trabalhava, muita multinacional, e eu sabia que minimamente eu teria que fazer um extra para ser considerado. Então, partindo do ponto que eu sabia que eu tinha que ser over em alguma coisa para ter uma comparação mínima, então isso já era parte de tudo que eu fazia. Então, foi muito em cima de... Dentro de qualquer empresa que eu trabalhava, eu baseava muito em conhecimento e baseava muito em, conscientemente, o que eu preciso fazer de diferente que as outras pessoas não estão fazendo. Seja buscar mais conhecimento interno, seja ler relatórios, seja aprender outras coisas. Então, é você estar sempre em movimento, buscando conhecimento contínuo, para ver uma diferenciação. Se você não parar, provavelmente o cara do seu lado ele não consegue acompanhar. E esse conhecimento, ele foi mudando ao longo do tempo. Você começou na área técnica. Isso, eu comecei na área técnica. Comecei como instalando coisas, né? Implementando coisas. Aí, depois disso, eu trabalhava numa empresa que foi adquirida pela Nortel Networks naquela época. Era uma empresa de 2 funcionários, eu era um deles, e aí fui para a Nortel. Aí depois na Nortel eu entrei na área de negócios, aí depois fui sendo promovido até virar diretor de uma área lá específica, mas sempre foi, aí nesse caso da carreira, foi você conhecendo e outra coisa foi você ajudando, desenvolvendo pessoas. E isso também foi uma coisa que acho que eu trouxe, que é cuidar bem das pessoas, olhar as pessoas como pessoas. E eu acho que todo mundo que está numa função de gestão tem uma responsabilidade de criar um ambiente propício para que as pessoas consigam se desenvolver de uma forma natural, baseado em conhecimento. Então, são alguns pilares desse tipo aí que me chamam a atenção, mas muito dele foi conhecimento. Sempre buscar alguma coisa que te coloque num estágio diferente numa comparação. Porque se for comparar, eu sabia que numa comparação eu ia perder. Sabia disso, era natural. Então, como que você, né? E nesse caso eu não fazia pizza, eu não fazia 2 pizzas. Pois é, nesse caso eu tenho até esperanças, olha só. Porque... vou fazer 2 pizzas. Se for me comparar, baixinho, gordinho, feio, né? Eu tenho que ter algo a mais. Qual o seu diferencial? Exato. Meu diferencial aqui é vender soluções para deixar a sua empresa super segura. A gente ajuda você do começo ao início. A gente faz até a parte de treinamento. Mudou pro comercial. Então, olha acabou só. de assumir o comercial. Tá vendo? Olha, tô vendendo meu peixe, entendeu? Porque se for comparar só por comparar... A outra coisa também, outra coisa que me chama a atenção na carreira as pessoas, às vezes, e passou por mim, que muita gente, aconteceu comigo de não ter um mentor, não ter mentores. Eu acho que para os jovens, tentar identificar mentores dentro das empresas que possam ajudar a acelerar o processo de conhecimento, seja político, seja de visão estratégica, desenvolvimento de skills. Então, essa parte é algo que eu não tive, que eu tento fazer, mas quem está começando já começa, acha um cara, fala para o cara te ajudar e vai indo. Acho que é uma coisa. Uma outra coisa que me chama a atenção, principalmente no mundo de hoje,
Antigamente você poderia falar, eu quero um cara assim, 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 o cara tem que ser super analítico, tem que ser isso. Hoje já não é assim. Hoje a gente está num mundo de incerteza, um mundo de ambiguidade que faz com que os skills dessas pessoas, ele precisa ser desenvolvido, mas o que eu quero dizer é que hoje você não pode ser só razão. Você tem que ser razão, emoção. Então hoje tem um mix de habilidades que, na minha opinião, vai ao encontro da maioria dessa nova geração, que é mais leve, que utiliza outros inputs para tomada de decisão. Vou te dar um exemplo dessa nova geração. Hoje, para a nova geração, o bem-estar no trabalho é mais importante do que uma coisa mais fixa. Hoje, para essa nova geração, o propósito dessa empresa significa mais do que o salário. Então, pegar esse novo modelo de negócio, que eu acho que é bem melhor para essa nova geração, o mundo está mais flexível, ele está mais aceitável. Então, tenta olhar também para dentro e fazer uma análise. Quais são as características que eu tenho que chamam a atenção? E olhar isso de uma forma intrínseca. Se essa pessoa é mais extrovertida ou menos, utiliza isso como um fator importante também. Não anulando. Não anula, não subestime o que você já é hoje. Eu acho que isso também é uma coisa importante, porque é tentar olhar para dentro e não só ficar... Não, o cara é assim. Talvez não. Talvez esse cara, nesse mundo, ele vai ter dificuldade. E esse equilíbrio entre razão e emoção é uma coisa que hoje é necessário. Você não pode ser só a razão. Para tomar uma boa decisão, emocionalmente, você tem que estar bem, né? Não dá para tomar uma boa decisão se você estiver emocionalmente ou utilizar abalado. A emoção também, não só a razão. É uma coisa que a gente chama de... Tem que ter o soft skill e o hard skill. É um conjunto de coisas, né? A máquina funciona com o software e com o hardware. E o skill emocional. Mas tem uma coisa que o Marcos falou que é fundamental. A persistência para buscar sempre estar acima da média ou sempre estar com alguma coisa... Você fez 2 pizzas, né? Você fez algo a mais do que esperado. É uma coisa que é fundamental, né? A gente persistir e buscar esse algo a mais. E tem coisas que a gente cresce pensando que aquilo é verdadeiro porque ninguém falou o contrário. Então, esse aí, eu acho que os jovens hoje já, você não precisa carregar um peso que nós carregamos. Então, isso já sinta mais leve. E outra coisa que eu ler alguns livros, tem alguns livros aí que são importantes. É um livro que me chamou a atenção, que foi uma quebra com relação a algum pragmatismo que eu tinha, esse livro chamado Mindset, né? O Mindset de Crescimento. Isso vem aí, aquele livro mostra que se você se esforçar, você chega lá. O destino não está predeterminado. Não, esquece isso. Só tem duas coisas que a gente sabe, né, Flávio? Tem certeza. Quais? Que vai morrer e que vai ser atacado. Só isso. O resto... Não, eu tenho uma terceira agora. Se a gente persistir, a gente sempre alcança o que a gente está buscando. Essa questão da persistência, para mim... o livro retrata isso. Exato. Né? Então... Vamos colocar esse terceiro tópico aí. Ou seja, se você é nosso cliente e não comprou ainda, a gente vai persistir.